Paz e graça, amados irmãos, eu queria, de forma lacônica, debruçar sobre um texto bíblico, não é? Na nossa reflexão aqui em casa, no culto em família. Eu queria que lêssemos um texto bíblico, não é? Gálatas capítulo 1, no seu versículo 7 a 8, não é? Vamos ler assim, Gálatas capítulo 1, carta de Paulo aos Gálatas capítulo 1, versículo 7 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. O qual, na verdade, não é outro, porém alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo dos céus prega outro evangelho diferente daquele que vos temos pregado, seja anátema. Então Paulo escreve essa carta aos Gálatas, não é? Para pessoas que abraçaram a fé em Cristo. Paulo escreve essa carta num tempo em que os judaizantes estavam para ser elementos da lei para a fé. Então, os homens estavam naquele debate entre pelegra, pecado, lei, graça, não é? Entre que o homem salvo pela lei. Paulo, de forma específica, aqui em Gálatas 2, versículo 18, Paulo fala: se voltarmos a construir aquilo que já destruímos, será que não nos tornaremos a transgredir? Paulo fala: nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, por se prender nos rituais da lei, da Torá, ou nas 514 leis que havia no Antigo Testamento. Então, Paulo fala que todo homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. Bom, em Cristo nós somos justificados. Em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo nós somos alcançados pela graça por meio da fé. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus na cruz, Deus reconciliou consigo mesmo. Não é? Reconciliou consigo mesmo em Cristo a nossa vida. Então Cristo morreu em nosso lugar. Pela graça por meio da fé podemos ter a vida eterna. Então Paulo vem debater esse assunto. Paulo vem apresentar na carta aos Romanos sobre a justiça de Deus que vem pela fé, que opera em amor. O cumprimento da lei opera em amor. Paulo fala em Gálatas capítulo 5, no seu versículo 1 a 3, que ninguém vos faça por presa alguma, porque vocês são livres em Cristo Jesus. Permaneça na liberdade com que Cristo vos libertou. Porque se você deixar circuncidar, andar segundo os preceitos da lei, para que nada Cristo vos serve. Porque a lei de Deus é a lei que opera em amor, pela fé em Cristo. Então Paulo aqui apresenta esses elementos que estavam a trazer, elementos judaicos na fé cristã, estavam a tentar poluir o evangelho, que não é outro evangelho. São apenas aqueles que transtornam o verdadeiro evangelho. Não é? E Paulo apresenta dizendo que, olha, se eu próprio, Paulo, começar a pregar um outro evangelho, além daquele que eu já vos preguei, que já vos temos ensinado, então que eu seja anátema. Paulo fala que eu seja anátema, que eu seja maldito, que eu seja condenado. Bom, nesse contexto, estamos a ver Paulo a trazer a possibilidade que ainda, se eu próprio, como Paulo, vos prego um outro evangelho, eu vos pregar um outro evangelho, além daquele que eu já vos tenho empregado, implantado em vocês, que 1 Coríntios 3, 11 fala que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que está posto, cujo é Cristo. Cristo é o verdadeiro fundamento do evangelho. Nós não podemos pôr outro fundamento, é Cristo. A igreja precisa pregar Cristo. A igreja profética na face da terra, a igreja profética, refiro-me na igreja expositiva da verdade, a igreja que faz a exposição do Evangelho de Cristo, a igreja que prega o arrependimento, a santidade, exorta o povo à santidade, a renúncia do pecado, a glorificação, exorta o povo sobre o inferno, sobre os céus, sobre a eternidade, sobre a vida após a morte, sobre a renúncia do pecado. A igreja precisa
pregar esse evangelho, que é Cristo crucificado, Filho de Deus vivo, que veio esta terra e morreu pelo pecado e nos deu a vida eterna com abundância. Mateus capítulo 1, no seu versículo 21, Jesus disse assim para a esposa de Maria, para o noivo de Maria, José: e lhe colocarás o seu nome de Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo do pecado. Jesus veio com uma missão para salvar o homem do pecado. Então não se dá condição de viver no pecado, porque Jesus veio para te salvar do pecado. Não nos demos condição, o luxo de nós vivermos no pecado, se acomodar com o pecado, andar no pecado, porque Jesus veio para nos dar vida eterna, nos libertar das catacumbas do pecado, nos libertar da bruxaria, nos libertar de toda a sorte pecaminosa. Jesus tem poder para libertar a tua vida do pecado. Jesus tem poder, por isso libertou também a nossa vida do pecado. Ele tem poder. Bom, ninguém, Paulo fala aqui ninguém, Paulo está mostrando a possibilidade. Se eu propor como Paulo, um dia eu vos pregar um outro evangelho, que eu seja maldito. Por que Paulo está apresentando essa possibilidade? Se eu propor Paulo um dia vos pregar um outro evangelho, que eu seja maldito, por que Paulo está apresentando essa possibilidade? Está apresentando essa possibilidade porque tem pessoas que começaram bem, mas terminam mal, porque decidiram andar no mal. Nem todos esses servos do pecado, servos de Satanás, que se portaram agora, é porque nunca começaram bem. Começaram com fogo do Evangelho. Começaram com a palavra da verdade. Eram homens piedosos, eram homens santos, eram homens justos. Que desviaram-se da verdade, desviaram-se do verdadeiro Evangelho. Não negocia o Evangelho. Não abraça outros caminhos a não ser o Evangelho. Morra no Evangelho, ama no Evangelho, pratica o Evangelho. Dedica-se no Evangelho. Dê lei para a tua vida no Evangelho. Diga que eu quero ser consumado pela causa na qual fui chamada, por causa do Evangelho de Cristo. Essa é a decadência de muitas igrejas locais. Abandonaram o Evangelho. É só nós compararmos nos dias de hoje, no nosso Estado Democrático de Direito, angolano, governo de Angola, né? A República de Angola. Quando falamos sobre o artigo 50, o artigo 54, na linha ou no número 1, diz que todo cidadão angolano maior de 18 anos tem o direito de sufrágio universal, tem o direito de voto, de votar e ser votado. Qual é sobre, na época das eleições, qual é a compostura da igreja cristã que carrega o Evangelho Santo? Sobre a compostura. Igreja não é púlpito. Púlpito é lugar para apresentar Deus e para desenvolver a fé dos fiéis locais. Púlpito não é locais para políticos sanguinários, políticos malignos, políticos que estão com a mão manchada no sangue, políticos amigos do diabo, político das trevas. Então a palavra fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não pode haver união entre a luz e a treva. Não pode haver união entre a luz e a treva. Todo político, todo cidadão que vive no homicídio não tem pacto com a luz, tem pacto com a treva. Toda pessoa que vive no pecado, de promiscuidade, pecados imorais, todo tipo de pecado, não tem comunhão com a luz de Deus. São esses políticos que os pastores lhe colocam nos púlpitos. Os reverendos desviados lhe colocam nos púlpitos. Os líderes religiosos lhes colocam nos púlpitos. Os tais que chamamos os pais da igreja, que foram precursor de pregar o Evangelho que chegou até nós e os demais jovens. Não é assim a nossa vida. Nós somos separados. Mateus 6, versículo 18. Não semeia tesouro aqui na terra, em que a praça ferrugem consome, semeia tesouro no céu, em que nem os ladrões minam, nem a praça corrói, nem podem roubar. Cadê a igreja profética? Cadê a igreja santa? Cadê a igreja pura que abraça o Evangelho?
Cadê a igreja que aponta o pecado do político para que se arrependa e venha um conhecimento da verdade que é Jesus Cristo? Cadê a luz do mundo e o sal da terra para contagiar a esses políticos, a essa geração de savimbistas, de eduardistas, de netistas, de lourencistas, de adalberdistas, ímpios que não conhecem a verdade do Evangelho? Homens assassinos, fascínoras. Precisam conhecer o Evangelho. Não negocie o Evangelho, servo de Deus, serva de Deus. Abraça o Evangelho, morra no Evangelho. Jesus falou assim em Colossenses capítulo 1, no seu versículo 21 a 27. Em relação a Cristo, não nos chamou apenas para crer nele, mas já para padecer por ele no seu Evangelho. Então a possibilidade, Paulo está indicando aqui uma possibilidade. É possível que alguém no nosso meio começa bem e termina mal. É possível que alguém começou a pregar bem a palavra, está acabando mal. Porque entrou no mundo da corrupção, da bajulação, corrompeu o Evangelho, abandonou Cristo, está a levar Jesus Cristo ao vitupério. É inimigo da cruz de Cristo agora. Quantos pastores são inimigos da cruz de Cristo? Quantos evangelistas agora são inimigos da cruz de Cristo? Quantos pregadores são inimigos da cruz de Cristo? Quantos ensinadores, quantos mestres que têm nomes insonantes da palavra, que são inimigos da cruz de Cristo? Eles até têm zelo, mas sem entendimento. Eles até têm a palavra, mas não têm o Espírito Santo, não têm comunhão com Deus. Deus não os conhece. São esses que amanhã Jesus vai dizer assim, aquilo que disse em Mateus 7, 21. Senhor, não pregamos em teu nome, não ensinamos em teu nome, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, não fazemos milagre em teu nome. Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Deus é luz. 1 de João capítulo 1, versículo 5 diz a Bíblia que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aquele que anda na treva não tem comunhão com Deus, não conhece Deus, não tem relacionamento com Deus. Quem vive na treva não tem vida com Deus. Ainda que cante, ainda que prega, Deus não o conhece. Ainda que o adora, ainda que louve, ainda que lidera, Deus não o conhece. Ainda que está influente e várias outras coisas, Deus não te conhece. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 21, diz a palavra no versículo 19, Deus conhece aqueles que são seus, e os que são seus se apartam de toda iniquidade. Se apartam de toda iniquidade. A palavra iniquidade do grego é anomia, sem, nomia, nomenclatura, lei. Quem é que é o iníquo? O iníquo é aquele que vive sem lei, sem doutrina, sem palavra, sem princípio, sem santidade, sem justiça, sem piedade, sem amor. Esse é que é o iníquo, que rejeita o padrão de viver em Cristo Jesus. Então Paulo fala, se eu ou um outro anjo vos pregando do Evangelho, seja maldito, seja anátema. Então abraça o verdadeiro Evangelho. Jesus disse para ir para o mundo e pregar o Evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 17, diz a palavra: e disse-lhe Jesus Cristo: ide para o mundo e pregai o Evangelho. Ide para o mundo e pregai o Evangelho. Vai no teu pai, prega o Evangelho. Vai na tua mãe, prega o Evangelho. Vai no teu irmão, prega o Evangelho. Jesus não nos mandou pregar outra coisa. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Prega. No teu patrão, prega o Evangelho. No teu amigo, prega o Evangelho. Em casa, prega o Evangelho. Vai e prega o Evangelho. Abra a boca e prega o Evangelho. Tenha o Evangelho como teu modo de vida. Prega o Evangelho na tua profissão. Prega o Evangelho na tua universidade. Prega o Evangelho no teu trabalho. Prega o Evangelho com teu parceiro, com tua parceira, com teu noivo, com tua noiva. Prega o Evangelho no teu lar, com tua muito digna esposa, com teu muito digno esposo. Estudem o Evangelho. Sentem, examinem. Dediquem-se a vossa vida no Evangelho. O sacrifício perfeito de Cristo na cruz. É possível que alguém que começou a pregar bem o Evangelho
acabe mal. É possível alguém que se encontra mal no Evangelho pode se renunciar a si mesmo, tomar cruz, seguir a Cristo e voltar nos caminhos da fé. Volte a orar. Você que orava tanto, agora já não oras mais. Você que vigiava, agora não vigias mais. Você pregava tanto, agora já não pregas mais. Recorda onde caiu a fé, examina a tua vida, meu irmão, em Cristo Jesus. Examine a tua vida e volte para onde Deus te conhecia, minha irmã, em Cristo Jesus. Examine a tua vida e voltes para onde Deus te conhecia. Bendito Pai, pedimos que venha o teu reino, Jesus. Pai, convence os homens do pecado, da justiça e do juízo. Leva mentes cativas a Ti, Pai. Permita que o Teu reino avance. No nome do Teu Filho Jesus, santificado é o Teu nome. Desde agora para sempre, abençoe essa meditação, os que vão acompanhar. Senhor, salva os perdidos, restaura os desviados, edifica os santos, os salvos na graça do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Nossa.